Fogão foi no Japão buscar máquina brasileira de gols para conquistar seus títulos. O zagueiro Bastos deve se apresentar ao Botafogo nos próximos dias, após perder o início da pré-temporada alvinegra. A informação é da Rádio Tupi. O angolano é aguardado no Rio de Janeiro. O elenco principal do Botafogo voltou às atividades na terça-feira, sem Júnior Santos, Svarino e o zagueiro. Júnior Santos se apresentou na quarta, mas está de saída para o Atlético Mineiro. Já Svarino voltou às atividades nesta sexta-feira, tendo inclusive ido a campo. O elenco principal do Botafogo segue trabalhando sob o comando do técnico do Sub-23, Carlos Leiria. A estreia está prevista para o clássico contra o Fluminense, dia 29, pela sexta rodada do Carioca. Luiz Henrique não queria atuar no futebol russo em 2025, mas mudou de ideia nos últimos dias, informa o jornal O Globo. Nesta sexta-feira, 17/1, o Botafogo já aceitou uma proposta do Zenit pelo Rei da América. Acionista majoritário do Glorioso, John Textor deu liberdade para que o atacante decidisse sobre seu futuro. A negociação ainda não foi concretizada e está por detalhes, e mais debates entre as partes vão acontecer nos próximos dias. A Fiorentina, da Itália, e clubes da Inglaterra também fizeram propostas, mas elas não avançaram. A oferta do Zenit é de 35 milhões de euros. Quase 220 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo prepara uma proposta de 10 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, ao Zenit pelo atacante Arthur, informou o jornalista André Hernan, do All Sport. Nesta sexta-feira, 17/1, Arthur tem 26 anos, e contrato com o Zenit até junho de 2027. Ele foi adquirido pelo clube russo em janeiro do ano passado por 15 milhões de euros. 80 milhões de reais na cotação da época. Botafogo realiza uma das maiores contratações de 2025. Anderson Lopes é o novo reforço alvinegro. Neste sábado, dia 17 de janeiro de 2025, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação de Anderson Lopes, atacante de destaque no futebol brasileiro, em um movimento que promete agitar o mercado e colocar o time carioca em uma posição de protagonismo nas disputas nacionais e internacionais que estão por vir. A chegada do jogador, por um valor significativo, marca um passo ousado e estratégico do clube para reforçar seu elenco e disputar as maiores competições com força máxima. Considerada uma das top contratações desta janela de transferências, a chegada de Anderson Lopes ao Botafogo é vista como um marco na busca do clube por novos horizontes. A grande jogada do Botafogo em 2025, com um planejamento claro e agressivo para 2025. O Botafogo vem se reestruturando e investindo pesadamente para retomar a sua posição de protagonismo no futebol brasileiro. A chegada de Anderson Lopes é, sem dúvida, o maior reflexo dessa nova fase. O atacante, de 28 anos, tem sido um dos nomes mais comentados no mercado, com passagens de destaque por vários clubes de renome, incluindo o Fortaleza, onde foi um dos principais responsáveis pela histórica campanha do time na Copa Sul-Americana e pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. A contratação de Anderson Lopes é, portanto, uma das maiores jogadas do Botafogo neste início de ano, e posiciona o clube como um dos mais ativos e ambiciosos do Brasil em termos de reforço. O valor da transação, que gira em torno de 60 milhões de reais, coloca a negociação como uma das mais caras da história do futebol carioca em termos de contratação de jogadores brasileiros. Esse investimento pesado é uma clara demonstração da confiança do clube na qualidade do atleta e na sua capacidade de transformar o Botafogo em um time competitivo, capaz de brigar de igual para igual com os maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Anderson Lopes, o atacante que chega para brilhar. Anderson Lopes é um jogador que dispensa apresentações. Com um estilo de jogo vibrante, técnico e inteligente, ele é um atacante completo, que se destaca tanto pela capacidade de marcar gols como pela sua versatilidade ofensiva. Durante sua passagem pelo Fortaleza, o jogador se destacou por sua movimentação sem a bola, sua leitura de jogo apurada e sua habilidade em atuar tanto centralizado no ataque quanto aberto pelos flancos. Ele tem uma excelente finalização, capacidade de driblar e de atuar como assistente, sempre sendo uma peça fundamental para a criação de jogadas ofensivas e para a definição de lances decisivos. Sua chegada ao Botafogo tem o potencial de ser um divisor de águas para o time alvinegro, já que ele traz consigo uma bagagem de vitórias e experiência adquirida nas competições mais difíceis do Brasil. Além disso, sua adaptação ao estilo de jogo rápido e ofensivo do futebol brasileiro é um dos trunfos que o jogador possui, o que indica que ele pode contribuir imediatamente com gols e assistências para o Botafogo, um time que tem se mostrado crescente e que aposta em jovens talentos ao lado de jogadores de renome. Com a chegada de Anderson Lopes,
o Botafogo ganha muito mais do que um artilheiro. O jogador também é conhecido por sua postura profissional, caráter forte e pela liderança dentro de campo, o que faz dele uma ótima adição não apenas para o setor ofensivo, mas também para o ambiente de vestiário. Seu temperamento competitivo e sua vontade de vencer têm tudo para inspirar os companheiros e elevar o nível de exigência dentro do grupo. Botafogo de 2025 mais forte e ambicioso. A contratação de Anderson Lopes é mais um sinal da grande transformação que está acontecendo no Botafogo. Após uma série de investimentos significativos, incluindo a chegada de outros reforços de peso, o clube se prepara para entrar em uma temporada de grandes expectativas. Com a renovação do elenco e a chegada de jogadores de alto nível, Botafogo reforça sua ambição de conquistar títulos importantes, não apenas no Campeonato Brasileiro, mas também em torneios internacionais como a Copa do Brasil e, principalmente, a Copa Libertadores. O time alvinegro tem um elenco mais equilibrado, com opções de qualidade em diversas posições, o que coloca o Botafogo como um dos favoritos a conquistar o título brasileiro de 2025. Além disso, o clube está se tornando cada vez mais competitivo no mercado internacional, com seu nome ganhando destaque e atraindo a atenção de grandes investidores e patrocinadores. A busca por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e o retorno à disputa de títulos continentais são objetivos claros do Botafogo, e Anderson Lopes será uma das peças-chave para alcançar essas metas. A torcida alvinegra expectativa nas nuvens para a torcida do Botafogo. A chegada de Anderson Lopes é um sonho realizado. O clube carioca, tradicionalmente apaixonado e com uma das maiores torcidas do Brasil, viu seus anos de dificuldade se transformar em um período de esperança renovada. As expectativas são altíssimas, e o jogador logo conquistou a simpatia dos torcedores que aguardam ansiosamente pelo seu primeiro gol com a camisa alvinegra. A pressão para ele se adaptar rapidamente será grande, mas a confiança na qualidade do atacante é imensa. A torcida vê Anderson Lopes como um jogador capaz de mudar a dinâmica ofensiva do time, elevando o nível de jogo e proporcionando novas opções de ataque para o técnico do Botafogo. A chegada de um jogador com tanta experiência em competições de alto nível também acende a esperança de conquistas que o clube não vive há muito tempo, colocando o Botafogo de volta ao seu devido lugar entre os maiores clubes do futebol brasileiro. A nova era do Botafogo com a contratação de Anderson Lopes. O Botafogo começa a se consolidar como uma potência do futebol brasileiro e sul-americano. A diretoria do clube tem se mostrado bastante ambiciosa e tem apostado em uma política de aquisições que alavancam o time tanto no campo quanto fora dele. Com um elenco cada vez mais talentoso e competitivo, o Botafogo tem se preparado para disputar os maiores títulos de futebol com muito mais consistência e força. A chegada de Anderson Lopes, portanto, não é apenas uma contratação, mas um marco na reestruturação do clube e na construção de uma equipe vencedora, que busca conquistar novamente os corações da sua torcida e se estabelecer como protagonista nos campeonatos de todo o continente. Em 2025, o Botafogo promete ser um dos times mais fortes do futebol brasileiro, e a chegada de Anderson Lopes é apenas o começo de uma trajetória de muito sucesso e conquistas.